Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a da terapeuta holística e psicanalista Larissa Gastman, com quem a gente passa a conversar. Larissa é terapeuta holística e psicanalista, dá para misturar essas duas culturas? O holismo parece que tem aquela coisa do pessoal mais pode crer, aquele pessoal mais alternativo, e aí você vem com a psicanálise, que é uma coisa, né, coisa assim, tradicionalíssima, né? Como é que isso se concilia, Larissa? Como é que você concilia isso na sua abordagem? Muito legal essa pergunta, hein? Inusitado também. Porque, assim, a psicanálise, ela faz um estudo do histórico infantil. E aí, a partir desse histórico infantil, a gente tenta descobrir quais são as questões que o ser humano tem naquele momento da vida dele. Pode ser que tenha origem naquele histórico infantil ali, né? Na adolescência, enfim. Agora, as terapias holísticas, quando eu comecei a estudar, eu estudei a psicanálise primeiro. Mas as terapias holísticas foi assim, quando eu me encantei mesmo, falei assim, nossa, é isso que eu gostaria de trabalhar. Porque ele fala da parte energética do ser humano, nós somos energia. E com isso aí, então, fez com mais sentido para mim, no sentido que a gente não precisa ver apenas a questão do histórico infantil, existe todo um arcabouço ali, tem todo um conhecimento que está intrínseco no ser humano em relação ao que ele pensa, ao que ele faz, ao que ele fala, e aí, por conta disso, muitos acontecimentos se sucedem, né, na vida da pessoa, né, que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, a terapia holística, ela busca de forma natural que a pessoa se restabeleça emocionalmente, e a gente busca o bem-estar. Então, dessa forma, para mim, eu consigo... E a psicanálise também, eu converso muito com o meu cliente, perguntando, eu sempre pergunto, inclusive eu tenho um cliente que fala assim, eu gosto de trabalhar com você porque você não me deixa nem em silêncio, assim, eu estou sempre argumentando ali, perguntando para ele, né, enfim, um ponto para a gente poder amarrar. E deixo para ele também ter os insights que ele precisa ter. Eu quero que você chegue com a teoria minha, eu sempre pergunto aos terapeutas, e eu tenho tido o privilégio de, né, ter interlocução com muitos terapeutas ao longo dessa pequena carreira. Uhum. Eu sempre achei o seguinte, que o cara vai fazer uma terapia, aí primeiro ele paga, né, até porque me parece que não há resolutividade na terapia de amigo para amigo, só existe resolutividade quando tem um compromisso, aquele pagamento ali tem um efeito simbólico muito grande, né? Ele paga. Aí você provoca ele para falar de algo. Ele pensa, eu estou pagando, então eu vou falar a verdade, que eu não vou gastar meu dinheiro à toa, né? Sim. Aí ele reflete seriamente sobre aquele assunto e se dispõe a falar. Vamos falar sobre sexualidade, casamento, trabalho, filhos, vida social, vida profissional. Aí ele se dispõe a falar, ser sincero ali naquela coisa, não querer encenar uma representação. E aí eu acho que na hora que ele consegue trazer a consciência daquele assunto para poder formular um discurso, eu acho que a terapia ocorre ali, não? Muitas vezes ele pode estar elaborando ali naquele momento que ele está falando e ele pode estar chegando a algumas conclusões, sim. Mas alguns deles já vêm assim, bem questionador. Estou vindo aqui porque eu quero saber por que isso acontece comigo, por que eu repito esse padrão. Aí ele não sabe por quê, né? Ele vai me contar, né? Então, atendo uma pessoa especial e ele tem ciclos repetidos de relacionamentos idênticos, assim, né? Então, ele quer saber a origem disso aí. E aí, muitas vezes, o tempo da sessão também não é suficiente. Então, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder aprofundar mais, né? Porque 1 hora de sessão vai muito rápido e quase a gente não conseguiu fazer muita coisa. Aí, dependendo do histórico, do que ele quer falar, é importante que tenha mais que uma sessão. Mas desde o velho Freud, você fica ali naquela de pegar a ponta da fala do cara para puxar, né? Assim, o Freud, né, como a gente conversou nos bastidores ali, promovia esse monte de sessão para a pessoa ir falando, ininterruptamente. Mas assim, o meu trabalho, eu quero ser pontual, porque de fato a pessoa está honrando com o compromisso dele do dinheiro
e eu preciso atender da melhor forma possível. Então, a sessão não termina ali quando termina a sessão. Ali depois eu vou fazer os meus estudos, eu vou entregar um dossiê para ele, vou entregar uma tarefa para a pessoa poder fazer durante a semana, ou até a próxima sessão, ou se encerra ali. E algumas pessoas que eu atendo, eu não consigo encerrar em 10 sessões. Então ele compra outro pacote, mas eu consigo dar uma alta. A alta terapêutica se dá quando ele não apresenta mais aqueles sintomas iniciais que ele trouxe. E eu não tenho interesse também de ficar enganando a pessoa, enrolando a pessoa, e ele não conseguiu resolver o problema. Eu também percebo se a gente não está conseguindo andar com a questão. Aí eu vou canalizar para outro profissional, porque muitas vezes isso se esgota. No final das contas, eu não sou detentora de todos os conhecimentos, né? E muitas vezes eu não consigo ajudar. Bom, muitas vezes não, algumas vezes. Infelizmente, acontece mesmo, porque a pessoa para de investir tanto o recurso financeiro, quanto o tempo e a disponibilidade dele para fazer a terapia, quanto a pessoa fala assim, eu não quero fazer esse tipo de trabalho. E vai fazer outra coisa, né? Entendi. Mas lembrando aqui para os homens, né, que estão assistindo, que costumam dizer, né, que academia é minha terapia, sei lá, minha cerveja no barzinho é minha terapia. Não, isso não é terapia, pode ser terapêutico. Terapia é quando você está ao lado com outra pessoa, né, um outro ser humano que está ali para ouvir realmente uma escuta atenta às suas questões e que pode te trazer luz a alguma dúvida que você tenha. É lógico que, como eu disse, o terapeuta não detém todas as informações, mas a gente pode chegar a conclusões. A escuta ativa é fundamental no processo, né? Fundamental. A escuta ativa, não é? Sim. Não é ficar um cara de paisagem ouvindo, deixando o cara falar. Não. Porque às vezes a pessoa acha que quando ela está falando, ela está elaborando o discurso e ela mesma está conseguindo se compreender. Nem não sempre. É isso? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Agora, Larissa, quando a produção do programa apresentou seu nome na reunião de pauta, falaram que você pegou um viés de especialização com dores masculinos. O que quer dizer isso? Então, assim, aí tem a ver com a minha história de vida, né? Sim. A minha história de vida. Então, posso falar a minha história? Claro, por favor. Então, em 2008, eu recebi uma ligação de uma vizinha. Eu morava nos Estados Unidos e aí falaram para mim, Larissa, volta para o Brasil correndo porque seu pai está muito mal no hospital. E aí, aqui chegando, eu soube, né, que ele tinha atentado contra a sua própria vida. E aí ficou muito mal no hospital. Então eu larguei tudo em 3 dias, eu estava aqui e sofri muito, né? Sofri muito, meu pai já estava vindo numa situação de alcoolismo, e o alcoolismo, o álcool, na verdade, ele é uma droga que deprime o sistema nervoso central, e aí ele estava naquele ciclo vicioso, né? Então ele bebia muito, muito cedo no dia, e isso deprime, né? Isso vai deprimindo, então a depressão dele foi só se agravando, ele chegou ao extremo da depressão. E quando ele morreu, eu sofri muito, muito, foi horrível, assim, foi a fase que eu mais sofri na minha vida, foi a morte do meu pai. E aí, eu, voltando para o Brasil, eu comecei a dar aulas de inglês, depois eu comecei a dar aula num curso profissional, profissionalizante, e aí eu, conversando com os meus alunos homens, eu percebi que as dores dos meus alunos eram bem parecidas com as dores do meu pai. E aí, o meu filho era pequeno, ele tinha 3 aninhos, né, 2, 3, e aí eu falei, gente, o que vai ser o futuro do meu filho? Nessa sociedade que ninguém está escutando os homens, as dores, os problemas emocionais, as questões familiares, várias questões, são várias, né? E aí nasceu no meu coração, assim, aquela vontade de ajudar os homens. Não, eu tenho interesse de trabalhar com isso. Então eu fui para o México, eu estudei psicanálise, quando eu voltei, estudei as terapias holísticas, fui me aprimorando, mas não tinha aquela coisa assim, nossa, quando que eu vou começar a atender, começar a fazer esse trabalho e tudo. E aí em 2020 eu comecei, realmente dei um start na rede social, e hoje eu tenho, né, o @terapeuta dos homens, porque foi dessa forma que nasceu, enfim, tem uma história, enfim. Mas, então, nesse caminho, eu fui percebendo assim, que os homens, além da questão da depressão, de serem as maiores vítimas do suicídio, né? Não só em questão do suicídio, todas as doenças, a maioria das doenças, os homens são os primeiros que morrem, os que mais morrem, inclusive de violência doméstica, que ninguém fala sobre essa situação, né?
Então, eu fui me alertando e fui sabendo mais. Então, fui mergulhando mais na questão dos homens e tudo, e fui vendo que é muito mais do que isso. Aí eu percebi, então, que nós estamos numa bolha no Brasil, com leis que são muito favorecidas às mulheres, e os homens sempre estão à mercê dessas leis. E aí, o que acontece? Eles adoecem também, porque se um pai, por exemplo, não consegue, tem que fazer visita, né? Eu nunca vi um pai fazer visita. O pai não visita. Pai é pai, né? Deveria ter... Então, às vezes, esse afastamento do filho... Alienação parental. Alienação parental é um problema que ocasiona depressão em muitos homens. Eles ficam, assim... é mal, é muito ruim. Mas deixa eu colocar, porque você está trazendo um assunto absolutamente novo, né? Então, tem se discutido aqui a escalada do feminicídio, de que tem tantos meninos no Brasil mata-se uma mulher, da questão do Dia da Mulher, toda uma... A gente percebe, para além do modismo, uma óbvia escalada social da mulher quando ela vai para o mercado profissional e, inclusive, em vários aspectos, talvez por ser até biologicamente privilegiada, ela é mais competitiva que o homem, ela é melhor que o homem. Ela desempenha em vários setores que eu tive a oportunidade de ver. Antigamente, você tinha, inclusive, segmentos que era reserva masculina. Polícia, né? Jogador de futebol, você vê... que mais? Segurança, maquinista e tudo. Depois as mulheres chegaram, talvez eu acredito que seja por conta dessa capacidade de ser multifacetado, e nós somos claramente monotemáticos. O homem faz uma coisa de cada vez, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Talvez isso no mercado profissional ele tenha lhe dado uma competitividade. No mercado de comunicação a gente trabalha, é só olhar qual a população masculina e qual a população feminina para perceber que está havendo um descompasso aí. Então, um sentimento de que o homem parece que perdeu o seu lugar de identidade na sociedade, não sabe se encontrar. Aí ele, exasperado e impotente, recorre à violência. Aí vem o estigma do machismo. Como é que fica isso? Bom, em primeiro lugar, eu acredito, assim, eu tenho uma opinião particular de atendimento, por exemplo, que os homens não são assim tão piores do que as mulheres. Eu acho que os homens são muito bons profissionais, assim, sabe, assim, em questão de atendimento, assim, os melhores atendimentos que eu recebi, né, foram homens. E eu vejo, assim, que os homens são bem solícitos, assim, e eles gostam de servir e participar. Assim, é uma percepção que eu tenho como professor e como... assim, na vida, né, mesmo, assim, de verdade. Não que as mulheres também não sejam, mas são outras características. Então, por exemplo, eu já fui liderada por gerente mulher, que foi uma confusão dentro do escritório. Certas coisas são do caráter, não são do gênero, né? Exatamente, exatamente. Caráter, não são do gênero. Exatamente. Então, mas aí essa questão, aí o problema do homem no mercado de trabalho, eu vejo que já é um problema até da escola, porque a escola ela não foi feita para o menino. Primeiro que as meninas e os meninos estão sempre na mesma série. O ideal seria que os meninos tivessem uma série a menos, porque as meninas avançam um pouquinho a mais na maturidade. E segundo, que as dinâmicas da sala de aula deveriam ser mais ativas, porque os meninos eles têm mais testosterona, eles têm mais ação. Geralmente, não são todos, lógico, mas... se fosse estimulado um pouquinho mais essa questão do menino poder estar agindo mais do que lá, concentrado, estudando, naquele formato, mais dinâmico, né? Que é um formato que favorece mais as meninas, né, seria mais interessante. Então, assim, os meninos saem perdendo desde a fase escolar. Vamos fazer uma pausazinha, vamos dar uma paradinha, a gente volta em seguida, tá? Ok. A presença hoje da terapeuta holística e psicanalista Larissa Gastman. Aí a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença da terapeuta holística e psicanalista Larissa Gastman. Larissa, desculpa, eu tive que te interromper porque, para os comerciais,
Mas você estava falando do tratamento diferenciado. Como que a diferença de gênero deveria ser observada na sala de aula, né? Porque o menino é mais dinâmico, tem mais energia, é mais voluntarioso, e a menina é mais quietinha. Quer dizer, já se percebe desde lá uma diferença. Você, inclusive, você falou que os meninos não deveriam estar na mesma série, deveriam estar uma série abaixo. Por causa da maturidade, né? Eu já li alguma coisa... Mas no menino, moça e tudo. Uma mulher é muito mais madura que um homem em qualquer situação. Sim, Se você pegar uma mulher de 30 anos e um cara de 30 anos, você acha que eles têm a mesma maturidade? Depende, né? Eu acho que não. Acho que a mulher é muito mais madura. Mas tudo bem, vamos lá. Isso é opinião, né? Não é informação que eu estou trazendo, é opinião pessoal. Sim. Mas voltamos a falar então da diferença lá da escola. Então, exatamente. Então, ele sai perdendo nesse caminho, né, do ritmo acadêmico. Então, não são todos os rapazes que conseguem aquela concentração necessária para poder, por exemplo, estudar para um concurso, porque isso exige, né, de repente, alguns treinamentos que talvez ele não tenha tido na educação formal escolar e nem dentro de casa. E aí a mulher também vai ocupando esses espaços também, né? Muitas vezes por alguma informação a mais que ela vai ter, né? Às vezes a adequação, de repente, na comunicação para atendimento ao cliente, que a mulher também tem uma facilidade maior do que o homem, que é a parte da comunicação. Acolhimento, né? De repente o acolhimento, sim. E os homens estão sempre mais delegados a essas tarefas mais de força, limpeza, obras, construção civil, e nesse sentido aí. Então, assim, eu vejo que quando o homem consegue se concentrar no que ele quer como trabalho, ele vai adiante, né? Aí ele precisa ver aqueles mecanismos, porque não é questão de gênero mais uma vez, assim, se a mulher também quiser, ela vai nesse caminho. Você acha que não há, assim, diferenças de características comportamentais derivadas do gênero, não? Não, acredito que sim, Acredito que existem essas diferenças, elas são importantes porque o homem e a mulher se complementam dentro do trabalho, ou enfim, dependendo do que for, né, das facilidades. Por exemplo, a gente não vê tanta mulher nas partes de informática, engenharia, porque para nós mulheres... O raciocínio lógico parece um atributo mais masculino. Mais masculino, exatamente. E a gente precisa de tudo. Mas a mulher dá o show por causa da emoção, né? Ela ganha na emoção. Ela ganha na emoção. Ganha na emoção. Eu percebo e é a demais. emoção que toca o mundo, a verdade é essa. Depois reclamam que quem faz violência psicológica é o homem. Não é o homem. Quem mais faz violência psicológica é a mulher. Caramba! Somos nós que dominamos a comunicação. Somos nós que somos ardilosos para fazer as vinganças acontecerem. Para fazer a gente pensar que a gente está mandando, inclusive. Eu sei disso. O que eu acho interessante você está na contramão, né? Você está trazendo um dado absolutamente disruptivo de leitura da sociedade moderna. O que eu acho interessante é que, de fato, a gente percebe assim, uma expectativa social determinada para o homem, quando ele não consegue cumprir aquela expectativa, eu acho que vem uma depressão, eu acho que ele decepciona a mulher que também tem expectativa de que ele tem aquele papel que foi prometido que ele cumpriria, não é? Tem umas coisas assim, não tem? Eu estou fazendo uma psicanálise rasa aqui, eu estou usando mais minha experiência de vida do que qualquer leitura que eu não tenho sobre isso. Então, assim, já há algumas décadas o homem ele vem assumindo um novo papel. Foi tão difícil mostrar para o homem a questão da paternidade. Hoje tem tantos homens querendo ser pai, né? Tem tantas coisas acontecendo assim, por exemplo, a gente vê que é uma sociedade sem pai, muitos homens sem pai, sem aquela referência masculina. Isso é uma questão também social que está muito forte, e aí eles querem ser pai, e aí muitas vezes não conseguem por conta de algum problema doméstico ali, né, enfim, com a ex-mulher. E, de fato, esses novos roles, né, novos papéis que o homem precisa assumir. Então, a gente sabe que é até engraçado falar isso, mas, por exemplo, eu tenho muito contato de pai solteiro. Ele tem a guarda do filho e ele cuida do filho o tempo inteiro. A mãe que faz né? Hoje, por exemplo, o meu ex-marido está com o meu filho, né? Vive com o meu filho. Então,
são novos papéis, de fato, mas ao mesmo tempo é porque sempre se confiou mais na mulher para ficar com os filhos. Você também foi um pai solteiro. Um tempo. Um tempo, mas você teve que segurar a onda ali, né? Mas fazer filho é uma coisa boa, o homem descobriu isso. Não, mas... Criar o filho, ajudar o filho a... Não fazer no sentido bíblico, não. Fazer no sentido assim, de acompanhar a evolução daquele ser, ver ele desabrochar, ensinar, ser o primeiro mestre de um filho, né? É uma coisa que é gratificante. O homem descobriu isso. Até porque, de repente, quando ele vai no mercado de trabalho, descobre que a mulher está lá dando cotovelada, ele acha que pode assumir esse papel. John Lennon, em 1980, lançou essa ideia de ficar em casa, deixar a Yoko Ono ralar no mercado, e a gente não entendia aquilo 40 anos atrás, 45 anos atrás. Então, o homem moderno, ele está aí, né, dentro dessa nova perspectiva, assim, de querer ser um pai melhor, de querer ser um melhor marido, de perceber o que aconteceu no passado dele, que ele não quer repetir, né? Eu atendo homens muitas vezes que falam que eu vi isso acontecer dentro da minha casa, eu não quero que isso aconteça, né? Escuto muito isso. E uma outra coisa também que eu escuto muito, que eu não sei se os homens aqui vão concordar, mas é o seguinte... por dentro eu sou um menino. Eu não sei porquê, eu ainda não cresci. Muito interessante. Não, mas aí há controvérsias, hein? Eu estou sempre me baseando mais no empirismo, você na ciência que você estudou, eu não estudei. Há controvérsia. Eu continuo achando que realmente todo homem é um menino velho. Pois é. Mas isso é mágico, porque no final das contas, vocês homens... Exime de alguma responsabilidade? Não, todo adulto precisa ser responsável pelas suas coisas. Mas esse lado infantil do homem é maravilhoso, porque é o que torna vocês aquele sopro de energia para vocês continuarem nas responsabilidades que são de liderança que vocês assumem. Então, é ótimo isso, é o espírito da quinta série, né? Aquele boberol, porque isso é importante que o homem tenha, sabe? Uhum. E aí, muitas vezes, esse é muito criticado pelas mulheres que gostariam de ter homens mais maduros, que falem... Mas ter um momento, assim, de bobeira, aquelas coisas mais engraçadas, mais descontraídas, é importante também, porque faz com que o homem relaxe. Isso é bom. Nós temos um exemplo aqui em casa, aqui no estúdio, nosso diretor de imagem, o Edgar, quando ele compra uma câmera nova, sofisticada, entendeu? Você lembra daquele velho ditado que a diferença do homem para o menino é o preço do brinquedo. Entendeu? E é verdade mesmo. Eu acho que não deve ser perdido isso mesmo, não. Não deve ser perdido, e isso também é assim, ó, é um remédio contra as doenças mentais. O homem, porque todos nós temos os dois polos, masculino e feminino. Sim. Só que não é 50%. Desde Jung se fala isso. É de Jung. Não é 50%. Sim. É 70%, vou botar aqui em fins didáticos, né? 75% masculino no caso do homem e 25% do feminino. E para a mulher, 75% feminino e 25% masculino. Então, o homem ele precisa atuar mais na energia masculina. E se ele cair na energia feminina e ficar mais de 50%, 50% é muito para o homem ficar na feminina, ele pode cair num processo depressivo, porque o que é a energia feminina? É você mergulhar no emocional, é você ficar mais emotivo. E o homem, se ele fica muito orbitando nisso aí, ele não consegue sair, porque o pensamento é perigoso, né? A mente mente. Sim. E muitas vezes você entra ali num turbilhão de ideias e não consegue sair daquilo ali. E fica preso. Aí por isso que tem um monte de questão. Agora, quando você recebe os seus pacientes lá, o que você faz? Você faz uma formulação, uma elaboração com ele? Por exemplo, você trabalha como terapeuta, a gente trabalha com as terapias. Eu não sei se tem em jogo esse sistema de valores da pessoa. Eu não sei se tem, por exemplo, as abordagens, às vezes, por exemplo, você tem uma terapia cognitivo-comportamental que pretende que, a partir do momento que você se conscientiza, você pode escolher um comportamento. Eu não sei se está tudo dentro. E a questão da transcendência não está presente, não? É por isso que eu gosto das terapias holísticas, né? Então, assim, ao longo todos esses anos, eu venho me preparando também nessa parte, vamos dizer, energética e espiritual. Porque somos seres energéticos, né? E aí não tem como a gente dizer que isso não existe.
Às vezes eu penso numa pessoa, a pessoa me liga, né, manda mensagem, porque estamos conectados. Visualmente a gente não consegue enxergar, mas essa energia ela existe, ela nos conecta, nós somos parte dela, nós somos seres naturais. E aí, quando um cidadão chega para mim e me relata a questão dele, seja ela qual for, né, um problema dentro de casa, um relacionamento, um casamento, um homem que, por exemplo, se acha feio, eu tenho todos os tipos de questões assim que me chegam. Violência doméstica contra o homem, eu tenho esse tipo de caso. E o que acontece? Eu escuto o que ele traz para mim, e aí dentro do que ele vai me dizer, eu vou ver qual vai ser a abordagem que eu vou usar. Então, por exemplo, esse rapaz que ele tem uma autoestima baixíssima e ele se acha feio, ele não consegue ficar com nenhuma menina, não sei o quê. Eu vou trabalhar com ele ali, vou um pouquinho da psicanálise para entender como que foi a questão da experiência dele familiar, e aí depois eu vou trabalhar uma hipnose para a gente poder aprofundar, colocar uma nova. A hipnose ela traz a oportunidade de você remover uma ideia antiga e colocar uma nova, né? Vou trabalhar PNL, vou trabalhar algumas técnicas como o floral de Bach, que é nossa, o floral de Bach é o que eu mais amo. A história do surgimento disso é fantástica. Eu amo, assim, não é um efeito placebo, eu tenho uma experiência, né, pessoal, assim, incrível para contar, mas assim, então eu vou trabalhar com ele aquilo que ele está sentindo. Então a queixa dele eu me sinto feio, tá, então vamos lá, autoestima, o que nós vamos fazer, o que nós podemos tirar, por que ele está sentindo isso, e aí eu vou acompanhando. Então por isso que eu falei, o meu trabalho ele não termina ali na sessão de terapia, depois eu faço um acompanhamento com a pessoa para saber se ele está realmente usando, por exemplo, floral, se ele está fazendo a técnica, o que ele percebeu. Você está correspondendo ao papel dele de paciente, né? Exatamente, né? Eu faço o dinheiro dele valer. Isso aí. Larissa, o nosso tempo infelizmente está encerrando, mas é um assunto que renderia algumas horas de conversa. Em outras circunstâncias eu gostaria de estar com você conversando aqui, até porque você oferece uma abordagem um tanto diferenciada daquilo que a gente comumente tem visto. Tá? Eu quero agradecer muito sua presença, muito mesmo. Eu agradeço a oportunidade. E nesse outro momento eu gostaria de ter você aqui. Tá joia. Grato. Eu que sou, muito obrigado pela oportunidade. A presença hoje da terapeuta holística e psicanalista Larissa Gastman. Até já. Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.